Muita alegria quando nós vemos que algumas pessoas como nós buscamos uma reflexão um pouco mais profunda da vida, mesmo nesse inverno glacial de Piracicaba, que convida todo mundo a estar debaixo da coberta para descansar um pouco, depois num dia que via de regra é bastante corrido. Assim eu deixo agradecimento a todo mundo que veio para cá, para que a gente faça uma reflexão aqui junto, para que pensemos melhor sobre o significado mais profundo da nossa vida. E na noite de hoje eu trouxe um tema que talvez seja bastante bacana para muita gente, que será mundo regenerado. Nós, quando nos interessamos pelo Espiritismo, nos simpatizamos, muitas das vezes escutamos expressões que carregamos conosco sem compreender na sua plenitude o significado das expressões. Como, por exemplo, nós que vivemos num mundo chamado de provas e de expiações, que é um mundo relativamente complicado. Mas para entendermos o significado de um mundo como esse, é necessário entender até como são as escalas evolutivas dos mundos, que podem ser constatadas até no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que nos dá uma noção de que os mundos em si, eles progridem. Assim como as criaturas que vivem nos mundos, os espíritos, têm sua trajetória evolutiva também por meio do progresso. Se nós olharmos para a trajetória dos mundos e suas escalas evolutivas, veremos que a primeira delas são os mundos primitivos. Mundos esses que até o nosso planeta foi parte um dia. Se olharmos para trás no retrovisor da história da Terra, há 65 milhões de anos atrás, a Terra abrigava no seu bojo os chamados dinossauros, que nós, ao olharmos para os museus ou até para a arqueologia, os seus estudos, verificamos as ossadas que comprovam a existência desses animais que estiveram aqui num passado muito distante. Passado esse que nem possuía nós como criaturas ainda na humanidade. Mas o mundo primitivo, ele sempre é caracterizado por algumas situações muito típicas, em que a lei do mais forte prevalece e sempre o mais forte se utiliza da violência para impor a sua vontade por meio da força bruta com o mais fraco. A gente entende muito claramente, porque nós olhando para trás, lá naquela história, ou até se estudarmos, entendemos muito claramente. Também entendemos que dessa primeira escala do mundo, nas gradações em que Kardec assevera que os mundos são classificados, temos o segundo degrau, que são os mundos chamados de provas e de expiações. Mundo de provas e de expiações para nós também é muito tranquilo para entender, é muito fácil, porque todo dia a gente acorda com as preocupações, com os desafios, com os problemas e com as complicações que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente entende muito claramente. Mas quando falamos sobre um mundo de regeneração, que é um mundo que está em processo de provas e de expiações, como o nosso hoje, nessa migração para um mundo de regeneração, que todos nós ouvimos e até ficamos com uma certa ansiedade de entrar, porque se verificarmos na literatura de Chico Xavier e de Valdo Franco, principalmente pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós podemos constatar que a divindade está passando uma peneira aqui na nossa terra. Peneira essa que seleciona alguns indivíduos que já não devem estar aqui, porque já estão com a média um pouco abaixo do que a média para continuar aqui nessa escola, e vão aprender na sua escala de evolução em outros mundos, chamados mundos primitivos. E nós que estamos com essa ansiedade tremenda de tentar compreender o que é um mundo de regeneração, esperamos com essa ansiedade que chegue logo, porque seria tão bom a gente viver num mundo em que todo mundo que vive nesse mesmo mundo tem a vontade de fazer o bem para o próximo, num mundo em que nós observamos todos os dias corrupção, puxada de tapete, complicação, briga, roubo, tudo isso que nós chamamos as desgraças da humanidade, nos dá essa certa ansiedade de entrar num mundo um pouco melhor. Mas entender o que é um mundo de regeneração,
que no significado da temática da palestra seria o mundo regenerado, após todo o tempo de regeneração e entramos no mundo chamado como mais ou menos feliz, nós ficamos naquela dúvida, mas será que é bom? Mas será como é que é? Mas será que vai ser uma delícia? E todos ficamos nessa curiosidade. E eu tenho até uma história para contar especificamente sobre isso. Numa das palestras que eu fui fazer numa casa da região, aconteceu um fenômeno muito engraçado. Todo palestrante, eu imagino que seja assim, ele vai fazer a palestra e ele dá uma varrida na plateia, para captar mais ou menos como estão as pessoas. E vez ou outra eu pego um daquele chamado espírita pescador. Eu não sei se vocês conhecem, ele está pescando e de repente o peixe puxa. Espírita pescador é o nome. E quando eu pego um desse, eu tenho uma técnica. Eu vou aumentando o volume, eu vou aumentando o volume, eu vou aumentando o volume. E se continuar pescando, tem que ter raça. Porque chega num momento tão alto, porque obviamente que ele continua, eu imagino que esteja assistindo a palestra desdobrado. E nesse dia eu desliguei desse espírita pescador, continuei a palestra, abstraí, para mim não estava lá, né? E vez ou outra, no final de toda a exposição, chega uma pessoa ou outra para bater um papo, estreitar um pouco a amizade, como é muito natural e salutar. E de repente eu vejo o pescador zanzando, rodeando. Eu falei, mas que será? Será que escutou a palestra, desdobrado, está com alguma dúvida, né? Do além, vai saber. E de repente abriu uma brecha ali e veio o pescador. Olha, Rogério, você não sabe. Eu falei, eu não sei, pode falar. Ele falou, olha, eu adorei sua palestra. Eu achei maravilhosa. Eu já comecei a achar que era uma mentira, né? Porque não pode, estava dormindo. Mas eu tenho uma personalidade relativamente brincalhona, tal. Eu tenho um bom humor natural que me ajuda muitas das vezes a essas situações. Eu falei intimamente, eu vou puxar o tapete desse cara. Deixa para mim. Eu falei para ele, então, já que você gostou, fala para mim que parte que você mais gostou. Eu falei, agora ele cai. Ele falou para mim, infelicidade, tudo. Não tinha como, né? Eu fiquei até, me perdi um pouco rebolado, mas estava tudo tranquilo. Continuamos a conversa. E ele falou, olha, você falou sobre esse negócio de evolução, de mundo regenerado, que o negócio está ficando bom, cada vez melhor. E tem uma coisa, eu fiquei aqui pensando, porque nós vivemos num mundo difícil. Você falou bonito. Eu até gostei bastante. E ele falou assim, mas você já imaginou se depois que a gente morrer, nada disso que você falou existir? O que me chamou uma atenção, me acendeu um alerta, porque compreender que uma pessoa que não ouviu nunca espiritismo fale uma coisa dessa, a gente até compreende. Mas desses espíritas que frequentam o espiritismo e falam com a boca cheia, faz 30 anos que eu estou aqui no espiritismo, e aí eu começo a pensar, e não aprendeu nada. Porque muitas das vezes frequenta uma casa espírita, toda semana, senta no mesmo lugar. Não que aqui ninguém senta no mesmo lugar, porque mentalmente a gente sempre dá uma varrida e o pessoal tem uns certos costumes, em outras casas, aqui não, de sentar no mesmo lugar, porque, olha, faz tempinho que eu não venho para cá, mas eu tenho uma memória boa, hein? Eu conheço a pessoa pelo lugar. E aí, geralmente, se a pessoa senta no lugar, aí vem outro e senta antes que ele chegou, já dá um toquezinho e fala, você está sentado no meu lugar. Faltou colocar só a plaquetinha. Mas aí eu fico a pensar, frequenta o centro espírita há 30 anos e ao mesmo tempo não se deixou absorver por aquilo que o espiritismo tem de melhor. E todos nós devemos nos fazer essa pergunta, porque nós estamos mirando o mundo de regeneração. O que é que a gente quer com o espiritismo? Se as respostas estiverem atreladas a
resolução de problemas financeiros, se tiver atrelado às resoluções de problemas amorosos, ou até mesmo a resolução de problemas de saúde, que pode ser saúde física ou saúde psicológica, nós que não estamos muito bem compreendendo o que é que o Espiritismo tem para fornecer para nós de melhor. Já que toda a função do Espiritismo, em primazia, é ajudar-nos a nos melhorar, só que o trabalho é nosso. Toda a vontade que a gente tiver de tornar o mundo melhor começa pela mudança do nosso mundo interior. Então não adianta frequentar centro espírita, igreja, seja lá o que for, esperando o recebimento de algum milagre. Porque, na verdade, a compreensão da evolução do nosso caminho, a nossa mudança, é um papel que a gente tem para poder percorrer os chamados caminhos da evolução. E todos somos convidados, todos os dias, a fazê-lo. Até nós aqui. Quem fala, quem escuta, todo mundo. E essa felicidade que nós passamos a ter de compreender que entrarmos num mundo de regeneração é papel nosso em princípio, é compreender como as coisas funcionam. Mas nós temos uma dificuldade de entender como é que as coisas funcionam, porque nós não entendemos da realidade nossa essencial, que todos somos espíritos. Parem para pensar, quantos espíritas não falam, eu tenho um espírito, e quando eu morrer, meu espírito vai para nosso lar. Sem compreender, que fala algumas besteiras. Primeira delas, nós não temos um espírito, nós somos um espírito com corpo. Depois que chegar a nossa hora, que a gente colocar os 2 pezinhos na rampa de lançamento, o corpo nosso, que é uma veste, apenas fica para cá e nós continuamos a nossa vida. E a segunda besteira que nós falamos, nós vamos para nosso lar, sendo que nosso lar é uma colônia espiritual do Rio de Janeiro. Na região do Rio de Janeiro. Aqui deve de ser outra coisa. E se alguém for primeiro, depois volta para contar qual é o nome. E a gente começa a compreender as coisas espirituais por meio daquilo que os espíritos nos contam, nos indicam e nos dizem. Para a gente começar a compreender o significado essencial da nossa realidade, é compreender como é que é a vida no mundo espiritual. E se nós formos para o Evangelho segundo o Espiritismo, há metáforas que os espíritos utilizam para tentar dar um entendimento muito claro para todos nós sobre como é a vida espiritual. Eles até dizem que, para que a gente possa entender, algumas coisas aqui na Terra são muito similares, há exemplos que eles dão. Por exemplo, os espíritos dizem que nós vivemos aqui na Terra porque a Terra para todos nós é um hospital. E entender o que é um hospital para todos nós é muito fácil, porque faz parte da nossa realidade. Um hospital é um local onde tem emergência, onde tem doentes, onde tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que estão passando por situações dolorosas. A gente entende muito claramente, porque a nossa visão material de um hospital é muito bem estabelecida. Ela fica até melhor à medida que o tempo passa, que a gente ganha os cabelinhos brancos, que a gente consegue entender que o hospital é parte da nossa vida, porque nós temos muitos problemas. Mas entender que a Terra é um hospital também é compreender, por extensão de pensamento, que os continentes, que os países, que os estados e que as cidades são departamentos contidos neste mesmo hospital, como dermatologia, oncologia, e nefrologia, e por assim vai, de ortopedia, todos esses bandos de IAs que nós entendemos do ponto de vista material, que existem também para que os doentes que frequentam essas áreas hospitalares possam se curar dos seus problemas, porque todo mundo que está aqui tem algum problema. E quando vem para cá, o objetivo é sair melhor do que entrou. Todos. E aí nós que ficamos com uma curiosidade tremenda, eu falo nós, porque eu fiquei. Porque é que eu vim para essa ala hospitalar chamada Brasil. Porque, obviamente, é uma ala que possui suas características de melhoria para quem vem para cá. Mas a curiosidade é qual é a minha doença. E se não tem gente curiosa aí, comece a ficar, porque todos nós somos doentes iguais do mesmo problema. Mas quando eu fiquei curioso sobre o significado do que é ser doente e vim para uma aula hospitalar como o Brasil,
eu comecei a fazer orações todas as noites, para ver se eu conseguia me desdobrar, ou sonhar, ou o que quer que seja, recobrar a minha memória com relação a por que é que eu vim para cá. Porque, obviamente, todos nós temos um programa reencarnatório que nos jogam aqui. E nesse programa reencarnatório, eu estava curioso demais. Eu queria saber, porque queria saber, por que é que vim para cá. E não é que um dia a divindade me possibilitou relembrar, antes da minha reencarnação, qual foi o papo que eu tive antes de vir para cá. Eu falei, que maravilha poder relembrar. E lembrei daquele dia fatídico, na frente do meu anjo da guarda, mentor, guia, cada um chame do que quiser. E eu falei para ele assim: olha, eu estou muito cansado de errar exatamente nas mesmas coisas, ter vida após vida fazendo tudo aquilo no automático, tudo aquilo que nos dá prazer e a gente não sabe muito bem o que deve fazer com a vida por meio do dever. E agora eu acho que eu estou num beco sem saída, porque eu estou repetindo essa série e essa lição uma atrás da outra. Então queria pedir uma ajuda a você, que é um pouco mais sabido do que eu, para que eu possa aproveitar melhor a minha reencarnação. Ele falou: fique tranquilo, eu conheço você melhor do que você. Você é meio perturbadinho, não tem problema não. Mas nós vamos dar um jeito, já que você sabe que todos os continentes, estados, países e cidades são departamentos de um hospital, a metáfora daquilo que nós espíritos usamos para que vocês entendam. Assim, toda doença de alguém que vai para a Terra tem um princípio, que é moral. Mas sabe que Deus, Ele criou uma lei maravilhosa para todos, e você está inserido nela. Eu fiquei até curioso para saber qual era. Ele falou assim: olha, existe uma lei que talvez seja a lei mais bonita que Deus criou. É a lei de ação e reação. Se você plantou banana, vai colher banana. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Ele falou: entendeu? Eu falei: não muito bem, porque eu não sou agricultor. É que eu não estou falando de fruta. Se você fizer o bem da sua vida, colherá o bem no futuro. Se você caminhar fora das linhas das leis de Deus, que seria proceder mal, obviamente que esse mal necessitará de ser refeito pelo seu próprio esforço. Essa é a lei de ação e reação. Às vezes acontece na mesma vida, às vezes acontece em outras. Assim, você vai ter aí um campo bem grande para poder ceifar e, de repente, se equilibrar com a lei. Eu falei: bacana. Mas tem uma coisa, ele diz também: Deus possibilita que essa recomposição do caminho percorrido possa ser feita de duas maneiras. A primeira delas é por meio da dor, a chamada expiação. E a gente geralmente passa pela expiação para que possa não somente quitar os débitos, porque a lei é de aprendizado. A gente passa pela dor para poder acordar para a vida, para que perceba que muitas das vezes está percorrendo um caminho que não deve. Chega a dor e você se surpreende e começa a percorrer outro caminho. Mas tem outra coisa também que Deus, se pudesse escolher, daria a todos os seus filhos por meio de uma imposição, que seria quitar todos os problemas que você tem por meio do trabalho. Então todos nós que trabalhamos no bem, quitamos os problemas que tivemos no passado, porque um bem anula um mal feito. Agora você entendeu, né? Entendi. E como eu te conheço, eu acho que você seria bom trabalhar. Eu falei: tá certo, vamos lá. Ele falou: então vem aqui. Ele me mostrou um computador, julgo eu que era um computador, e ele falou assim: vem aqui que eu vou entrar no Google Celestial, ou no seu caso meio umbralino. Primeira coisa, eu vou puxar o seu Serasa espiritual. Puxou lá o Serasa espiritual, começou a sair um monte de folha. Quem ficou curioso, eu não vou falar qual era o score. Começou a sair um monte de folha, aquele monte de letra e número vermelho. Vermelho quer dizer, sei lá, alguns falam que é a cor do amor, né?
Outros falam que é débito, né? Nós estamos com problema. Eu prefiro pensar que é do amor. Mas estava lá e ele só viu e ele falou assim: eu vou dar um jeitinho para você. Senta aqui, eu vejo que você, para a sua vida, para a sua trajetória, seria bom trabalhar no espiritismo. Eu falei: legal, sem problemas. Vamos trabalhar no espiritismo? Mas como você sabe, os continentes e os países são departamentos hospitalares. Nós já traçamos que você deve trabalhar no espiritismo. Agora a gente tem que escolher o país que você vai nascer. Nessa hora eu pensei, e obviamente deveria falar: olha, eu sei que quem já tem uma certa consciência sobre sua própria vida pode participar do seu programa reencarnatório. É verdade, não é? Ele falou: eu acho que eu tenho consciência, eu queria trabalhar com você para escolher para onde é que eu vou. Então eu gostaria de sugerir de antemão para ir para um lugar que você dá o ok ou não. Ele falou: sem problemas, eu posso vetar, não tem, tá tranquilo. Eu falei: gente, que maravilha, agora eu vou para um lugar bom. Eu vou iniciar o meu tratamento no primeiro mundo. Eu já falei. Eu quero ir para a Alemanha. Ele olhou para mim e falou: vamos pesquisar aqui no Google. Entrou no Google, 15 centros espíritas. Eu falei para ele: que maravilha, eu vou poder varrer o país inteiro em 2 semanas, e eu vou repetindo e trazendo esse povo alemão que é inteligente, tudo para o espiritismo. Tentei fazer uma maior propaganda, não deu certo. Ele falou: acho que não vai dar muito bom. Posso falar outro país? Porque eu não podia deixar essa peteca cair, obviamente. Pode falar. Suíça. Claro, ali do lado da Alemanha. Imagina falar de espiritismo nos Alpes suíços, aquele frio, aquela elegância. Imagina, depois da palestra não é nem água fluidificada, é chocolate fluidificado. Para ficar bom, para a gente evoluir. Ele falou: peraí, antes de você falar, vou pesquisar aqui. 18 centros espíritas na Suíça. Eu falei, eu tinha que fazer uma propaganda, já aumentou 20%, que coisa maravilhosa. A gente vai poder falar de espiritismo, você vai me ajudar, não vai? Eu tentando me agarrar naquela vontade de nascer naquele país que para mim, naquele momento, eu achei que era o melhor. Ele falou: não, agora é minha vez. Já tentou 2 chances, a terceira é comigo. Ai, me deu até um frio na barriga. Eu saí, dizem que espírita já começa a sentir até arrepio, né? Lá antes de reencarnar. Eu senti um arrepio, falei: vou me afastar. Agora não. E ele falou: achei. Eu falei: achou? Achei. Olha, eu perguntei para ele: eu posso perguntar? Pode. É um país europeu? Ele falou: não. Ai, posso dar outro chute? Pode. Nós estamos falando das Américas? Ele falou: Eu falei assim: ai, louvado seja Deus, Canadá, Estados Unidos, eu estou quase aí. Estava preparando a cegonha, claro. Você acha que eu ia falar para a cegonha ir para outro lugar? É para o norte do Equador, lá para cima. Ele falou: não, é Brasil. Eu: o quê? Brasil? Ele: Brasil. Mas por que Brasil? Eu tentei argumentar. O Brasil não tem nada. Ele falou: não, peraí. Vamos pesquisar aqui. Brasil. 30 mil centros espíritas. Eu fiquei até desanimado. Não vai dar para rodar esse Brasil nunca. Nem em 2, 3, 4 reencarnações com tanto centro espírita. Mas aí eu parei para pensar. Talvez eu esteja no lugar melhor, porque aqui torna-se um tratamento intensivo para o tipo de problema que eu tenho. E, obviamente, que nós estamos no mesmo barco. Fiquem tranquilos. Duvidam? Vocês sabem que, e aí eu faço até uma recomendação de leitura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, o Espírito. E Humberto de Campos é muito poético, né? Ele escreve de uma maneira assim que não é o nu e cru. Ele coloca a sua emoção na escrita e diz também o porquê que o Evangelho, o coração do mundo, será o Brasil, ou está em processo de ser o Brasil, né? E diz também que os continentes, os países, possuem os seus anjos guardiões, os seus guias.
Nós sabemos que o Espiritismo surgiu na França, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que é o livro base da nossa doutrina. Kardec compilou todas aquelas perguntas e respostas dos Espíritos e tornou-se esse arcabouço de doutrina inicial, que para nós é o fundamento daquilo que nós professamos e abraçamos. Só que a França tem também um guia, que é São Luís, que participou também, inclusive, das sessões de Kardec, nas perguntas e respostas. Está lá no Livro dos Espíritos. E Jesus, obviamente, programou o nascimento lá, porque era o século das luzes, um país muito cientificista, o pensamento positivista, e deu ensejo a ser um tanto quanto diferente das religiões naturais que existiam naquele tempo, catolicismo, protestantismo, que aquele pessoal que estava no pós-Revolução Francesa começou a pensar diferente. Tudo que era religioso, eles torciam o nariz. Então, como o Espiritismo veio de um meio cientificista, se tornou interessante. Mas não ia prosperar se não tivesse o coração. Aí Jesus falou, então nós vamos transplantar essa árvore do Espiritismo, que está na Europa, na França, para o Brasil. Chamou os dois protetores, São Luís e Ismael, para acertar os ponteiros para que esse transplante pudesse se concretizar. E aí, quando Jesus chamou os dois, ele percebeu que Ismael estava assim com uma ansiedade diferente. E estava pensando, e não conseguia se conter, e Jesus captou. Por favor, hein? Isso daí é uma licença poética minha, não vai falar aí por aí que está escrito no livro lá do Humberto de Campos, tá? Sou eu que estou falando. Ismael estava pensando e queria saber sobre como o Espiritismo vinha para o Brasil. E aí Jesus falou, fala Ismael, o que você quer? Ai, mestre, eu estava aqui pensando, nossa, eu observo todos os países no mundo, os continentes, eu olho, por exemplo, no motor da tecnologia do mundo, como os Estados Unidos, que lá possuem furacões, esse país, pessoas que morrem, por meio também, às vezes, de terremoto, às vezes alguns problemas do clima, que ceifam tantas vidas, tufões lá enormes, categoria 5, e as pessoas perdem tudo. Aí eu olho para o outro lado, ao mesmo tempo, o outro lado da esfera, do globo, eu vejo o povo japonês, esse povo japonês tão disciplinado, que mora numa ilha e ao mesmo tempo tão inteligente e perseverante, mas também possui problemas de cataclismos da natureza, como vulcões, tsunamis, que ceifam inúmeras vidas. E ao mesmo tempo, mestre, você que fala que eu sou o responsável por cuidar dessa pátria maravilhosa que é o Brasil. Nossa, no Brasil, se a gente plantar pedra, dá vegetal, dá comida, tudo que se planta aqui dá, uma terra maravilhosa, com muita gente bonita, que é uma mistura do asiático, do europeu, do africano, que trouxe toda essa docilidade para o nosso povo. A beleza do brasileiro é incomparável. Brasileiro não tem cara, porque todo brasileiro tem sua cara própria. Ai, como esse povo é bonito. E se for frequentador do Luz e Verdade, é mais bonito ainda. Diz que Ismael falou isso. E aí eu fiquei a pensar, poxa vida, mestre, você que vai trazer o Espiritismo aqui para o Brasil, para que ele possa florescer, vai dar tudo certo, não vai, mestre? Ele falou, Ismael, você está fazendo muita propaganda aí, viu? Calma lá que você não sabe da maior. Ismael ficou assim, o que vai acontecer? E Jesus logo falou, você não sabe da maior. E ele falou, o quê? Você não sabe os políticos que eu vou colocar lá. Não vou falar de política, claro, né? Mas vale a pena para a gente brincar, para que a gente pense sobre o significado do mundo regenerado, porque todos os políticos, sejam eles quais forem, entram lá porque a gente vota, porque nós precisamos também colocar a civilidade dentro da nossa forma de ser política, não política partidária, política, porque todos somos cidadãos da polis. E aí a gente fica a pensar, poxa vida, temos todos participação. Então, quer dizer que o mundo, para nós, é um mundo de provas e de expiações, difícil, complicado, até o momento que a gente aprende e comece a proceder diferente? Mas quando a gente escuta isso, logo vem à mente uma figura que para nós é essencial e tem na vida de todo mundo.
Sabe aquela pessoa, eu vou puxar da sua memória e você vê se você tem ou não. Aquela pessoa que faz parte da sua vida, que um dia, na frente de um juiz, você falou assim: eu aceito. Sabe essa pessoa que você largou lá em casa hoje? É essa pessoa. Só que é engraçado porque às vezes quando a gente fala com o juiz, eu aceito, sempre ocorrem trocas de nomes, tem batismos diferentes, né? Perante a sociedade, perante o contrato social. Nesse dia você batizou essa pessoa. Você começou a chamá-la de Mo ou Benê, a depender do caso. Pode ser que o nome seja outro, mais docilizado, a depender de quem seja. Depois começou a passar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você falava lá atrás que com ele você morava até debaixo da ponte. E agora já não está tão boa essa visão de morar debaixo da ponte com essa pessoa. Tanto que você fica até curiosa que talvez ele tenha sido abduzido por extraterrestres e alguém foi colocado no lugar. Mas alguém especializado em deixar você irritada. Engraçado é isso. Tanto que ele troca até de nome nesse processo evolutivo. Ele começa a se chamar, depois que você vira espírita, obsessor de estimação. Pessoa maravilhosa, ajuda a gente a progredir. E obviamente que eu estou utilizando o nome das mulheres, né? Mas coitado de nós também, os homens que vimos aqui para o Centro Espírita, nós deixamos também as nossas estimadas em casa, né? Para ajudar a gente a evoluir. Também, porque coitadinho, se não defender, quem que defende, né? Aí a gente pensa nessa pessoa e percebe que ela é uma pessoa que nos ajuda muito. E muitas das vezes é uma pessoa motivadora a gente vir para o Centro Espírita. Porque o nosso digladiamento está em casa, dentro de casa. As dificuldades maiores, muitas das vezes, no mundo de provas e de expiações, estão na família. E às vezes na família que a gente forma. Nessa família constituída de um núcleo um pouco mais aproximado. Mas quando a gente tem força de vontade e fé, percebe que um mundo de regeneração depende da nossa participação, a gente fala, eu vou doutrinar aquele obsessor que eu larguei em casa. Claro. Você sai do centro espírita imbuída de muita boa vontade, faz uma oração forte e vai. Aí antes de entrar em casa, como todo bom espírita, sente um arrepio. Logo disse, é frequentador de algum centro, foi Bezerra de Menezes. Ainda é espírita bem humilde, né? Tranquilo. Bezerra de Menezes e abre a porta. Mas nesse dia, algo diferente ocorre. Algo diferente que lhe chama atenção. Você abriu, sentiu um cheiro maravilhoso, diferente. Um cheiro de comida de vó. Você fala, não é possível? Você olha, observa, a mesa do jantar está posta. Você olha que tem até uma cartinha na mesa, em forma de coração. Meu amor, fiz essa jantinha para você porque você merece tudo e mais um pouco. Igual o pessoal que frequenta aqui, os maridos fazem, não é verdade? Você chega, tá lá aquela cartinha, você olha, você estranha, porque você não está muito adaptada a um negócio como esse. Mas você olha que ele está diferente. Você pensa, será que foi minha oração, alguma coisa no centro, algum milagre? E ele pega e puxa a cadeira e fala para você, sente-se. Você pensa, não é possível. Intimamente até fala, sai desse corpo que ele não te pertence. Claro, vai saber quem é que está ocupando ali, né? Mas você senta e espera o que está ocorrendo. E ele fala para você, olha, eu fiz para você uma jantinha, porque todo dia você faz, hoje você merece. Merece uma coisa diferente, um amor, um agrado, porque a convivência dentro de casa muitas vezes é difícil, porque a gente esquece que é necessário regar essa plantinha todos os dias. E hoje eu quis regar, ele fala para você. E ele diz assim, com todo o coração, eu fiz aquela comida que você mais gosta. E você fica a pensar qual é a comida que você mais gosta. Ele abre a tampa da panela, aquela feijoadinha.
Nesse friozinho, então, e não é feijoada com qualquer coisa, não, é feijoada light, dizem as mulheres, né? Aquela só carne boa, o maravilhoso, você olha, começa até a salivar. Ele fala, eu vou te servir, fique tranquila. Ele põe aquele pratão gostoso e vai e começa a conversar, aquela coisa maravilhosa, coloca uma farofinha, você já acha que está uma maravilha, que está gostoso demais, e vocês vão batendo papo, você pensa, meu Deus, está mais gostoso do que o tempo em que eu namorava, em que eu tinha um tempo com ele, que a gente conversava, aquela coisa prazerosa, deliciosa, e o tempo vai passando. Você termina o primeiro prato, ele fala, eu vou colocar mais um que eu vi que você gostou. E ele põe outro pratinho para você. O papo continua, aquela coisa maravilhosa, você sente-se uma adolescente, esqueceu até que ele era problema na sua vida, e mais um prato foi embora. Ele fala, eu vou colocar só mais um porque eu vi que você gostou. Sabe o que eu pus nessa feijoadinha? Você fala o quê? Amor. Aí você fala, então põe mais um pratinho. Você continua a comer aquela coisa gostosa, aquele namoro de décadas passadas. E depois que você termina o terceiro prato, você pensa, meu Deus, que noite maravilhosa. Você se lembra, eu tenho que acordar. Nossa, 4:30 da manhã, amanhã eu tenho trabalho. E você olha no relógio, já é 00:30. Ai meu Deus, eu preciso terminar agora. Ele falou, não se preocupe, eu lavo, eu tiro a mesa, fique tranquila. Você levanta, a primeira coisa que você faz, você olha para baixo. Você percebe que a sua cavidade abdominal não lhe permite ver os pés. Porque é muita feijoada que você colocou para dentro. Aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que tomar um banho, você vai tomar um banho, de repente começa a dar aquela sede da água do deserto, você aquela vontade, e dá-lhe sal de fruta, e tome heno, e nada dá conta. Você fala, meu Deus, como é que eu vou dormir? E você vai para a cama depois do banho, deita-se de lado, porque dizem que se você deitar de barriga para cima, ronca, que é terrivelmente complicado. Você deita de lado e aquela barriguinha dá aquela pensada para o lado. Você, muito esperta, fala, eu tenho que colocar alguma coisa que eu já senti uma dor. Você escora com o travesseiro. Vou dormir agora bem. E você começa a dormir. Pelo menos imagina que vai ser uma noite boa de sono. Mas sabe aquelas noites de sono em que a gente tem que a cada 5 minutos a gente bate no despertador? Ai meu Deus, será que já é hora? Ai meu Deus, será que já é hora? E você passa a noite toda sem dormir. Com a má digestão de uma comida um pouco mais pesada. Porque você falou que adoraria passar uma noite boa. De manhã você acorda com aquele azedume maravilhoso, procurando quem é que você vai matar primeiro dentro de casa. Você levanta e logo pensa, o que será que aconteceu na noite passada? Não foi milagre nenhum, não foi Bezerra de Menezes. Ele que me sabotou para eu passar uma noite exatamente do jeito que eu passei. E fui ludibriada. E já começa aquela briga terrível dentro de casa. Você vai, toma seu café da manhã, toma seu banho e fala, agora eu vou para o trabalho porque o tempo não para. Você pega o seu carro, daqueles que tem carro, de quem não tem, pega Uber, pega ônibus, pega o que quer que seja. E você pega o seu carro, no primeiro quarteirão você encontra aqueles irmãos em Cristo que vêm e fecha a nossa frente. Sabe gente assim que a gente encontra normalmente, que a gente fala, vai com Deus, Deus te ilumine. Tem uns que fazem até oração para a mãe, né? Fala, sua mãe é uma maravilha, que coloque mais filhos assim no mundo para ajudar a gente a progredir. Sabe gente assim? Vocês fazem assim, não fazem? Eu vou perguntar de novo, se o pessoal está meio com dúvida. Vocês mintam aí para eu não ficar, tá gravado, fica feio, né? Vocês fazem assim, não fazem? Sim, claro. Opa, se vem por luz e verdade, é assim que faz. Não pode ser diferente. Eu nunca vi. Aí a gente chega no trabalho, encontra aquela pessoa maravilhosa que a gente conhece como chefe ou patrão, que também às vezes não teve uma noite muito bem dormida e desconta na gente todo o mau humor que ele estava. Mas no trabalho a gente tem que colocar o sorriso no rosto porque tem consequência. E a gente passa um dia de cão.
passa um dia de cão terrível e chega no final do dia, vai para casa, toma um banho, a primeira coisa que pensa, eu preciso ir para o centro, porque hoje está complicado ficar aqui no trabalho e eu preciso me recompor, tomar um passe, uma água fluidificada, alguma coisa que me ajude a me equilibrar. Você vai para o centro, quando você entra no centro, você encontra uma pessoa que também passou uma noite exatamente como a sua. A hora que cruzam-se os olhares, já começa. Eu já não gosto dessa pessoa aí. Essa daí que eu já vi, e a gente já começa a contar a vida dela que a gente nem conhece. E começam as animosidades que a gente carrega todos os dias. E a gente para sem perceber que a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria de fazer melhor conosco. Que seria orai e vigiai. Porque muitas das vezes a gente vai levando a nossa vida empurrando com a barriga, vivendo o dia a dia de uma maneira tão inconsciente que não percebe que se entupir de um simples prato de comida gorduroso antes de dormir vai fazer com que o nosso dia posterior seja terrivelmente complicado. Obviamente que eu estou falando da feijoada, mas muitos de nós poderia traduzir essa feijoada pelos maus hábitos. Às vezes, falar da vida alheia, fofocar, mentir, puxar o tapete dos outros. São as nossas feijoadas do nosso dia a dia. E a gente reclama todo dia sem perceber que nós estamos passando mal no outro dia, porque nós não nos demos conta de que participar do nosso processo evolutivo é a primeira coisa que a gente deve fazer. Sendo uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente escuta uma ofensa, que a gente considera uma ofensa, e a gente fala, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. E a gente fala essas coisas sendo espírita. E aí eu volto ao nosso amigo do começo lá da pergunta, o pescador. Será que a gente está colocando o espiritismo em prol de alguma coisa na nossa vida? Porque é uma pergunta essencial. Às vezes a gente precisa passar um sabão em nós mesmos, no nosso comportamento, na nossa forma de ser. Mesmo que a gente dê uma risada e se identifique e fale, opa, esse negócio é comigo. Assim, meus amigos, eu volto àquela palavra que foi o início da nossa conversa, a gratidão. Porque esse relógio é terrível. Toda vez que eu venho falar aqui, eu tento parar ele com o pensamento, mas eu não aguento. Ele corre. E todo bom papo que a gente tem na vida, sempre tem hora para acabar. E quando acaba, carrega uma certa tristeza. E ao mesmo tempo que a gente fica meio triste, também a gente fica alegre por ter podido conversar. Conversar sobre significados profundos, mesmo que de uma forma leve, sobre tudo isso que nós chamamos vida. E obviamente que eu faço votos que todos que estejamos aqui percorrendo dificuldades, saibamos perceber e escolher quando é hora de se vigiar um pouco melhor. Sobre tudo aquilo que nós passamos, porque os problemas fazem e farão parte da nossa vida para sempre, enquanto estivermos aqui. Até o momento em que a gente fale, não quero mais. Aí se para sempre deixa de ser para sempre e vira temporário. E a gente muda o nosso padrão de ser. E claro que eu faço votos que todos queiram mudar, porque a mudança sempre é de dentro para fora. Assim, meus amigos, sem mais alongamento, eu deixo aquele abraço gostoso, rogo a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de refletir mais alguma coisa, pensar na nossa vida e talvez até, depois de um tempinho, se a gente pensar direitinho, concluir que vale a pena mudar para melhor, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe nessa noite que nós estamos aqui a pensar, que carreguemos para os nossos lares um pouco do otimismo que a gente conseguiu pegar aqui, se a gente permitiu. E que a gente transforme gradativamente aquele que é o nosso lugar de carinho, o nosso lar, que todos irão depois daqui, num mundo de regeneração que lá estará implantando, inicialmente, num mundo posterior que alguns de nós, talvez, irá frequentar. E quem sabe, todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.